O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse daquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje quarta-feira da 13ª semana do tempo comum. Nesta semana em que nós refletimos de modo muito especial para nós redentoristas, a semana do novenário em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também celebramos o ano da graça que vem da parte do Senhor juntamente com a Virgem Maria. Neste ano da graça proposto pelo novenário em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, alguns sinais acompanham este ano expressado como o ano do Senhor, ano da graça. Dentre vários sinais, os milagres, os prodígios, as graças que Deus traz na vida dos seus devotos, nós ressaltamos aquilo que acontece dentro do Evangelho de hoje. Como nós podemos ver, nosso Senhor está do outro lado do mar, chegando à região dos Gadarenos. E nesse momento ele é interpelado pela presença de 2 jovens possuídos pelo espírito mau, por um espírito, um demônio mais precisamente, né? E quando esses jovens se deparam com a presença do Senhor, há um movimento dentro do coração desses jovens de súplica por libertação. O demônio presente na vida daqueles jovens reconhece a presença de Jesus e sabe que se Jesus ali está, eles não podem ficar. Diante dessa verdade, os demônios pedem para serem expulsos para os porcos. E de fato Jesus, durante todo esse diálogo, fica em silêncio e só afirma o desejo de libertar esses homens. Ide para onde vocês desejam ir. A libertação acontece na vida desses homens, dando a eles de volta a graça da paz, a graça da salvação. Só que algo interessante acontece. Diante da presença e da graça que acontece na vida daqueles homens, Jesus não é bem compreendido por aquela comunidade local. E, por sua vez, é convidado a se retirar daquele lugar. O Evangelho dessa quarta-feira nos convida a 2 grandes verdades. A primeira delas é sabermos que diante da presença do Senhor não existe mal que permaneça afligindo a nossa vida, afligindo a nossa história. Diante da presença do Senhor, só há espaço para a paz, para a graça e para a libertação. Então, diante do Senhor, somos convidados a reconhecer essa presença que cura, que liberta e que transforma a nossa vida. Essa é a primeira verdade que o Evangelho de hoje nos convida a viver.
A segunda verdade que o Evangelho nos propõe é aprendermos a reconhecer a ação salvadora de Deus na nossa história, para não acontecer o que aconteceu com esses homens, que mesmo com a graça se manifestando diante deles, recusam a presença do Senhor em suas vidas. O Evangelho de hoje nos convida de maneira peculiar a não ser indiferente a esse ano da graça que o Senhor está tentando semear e fazer acontecer na nossa vida. Só que, amados, só vamos ser capazes de reconhecer a presença do Senhor quando formos mais íntimos dele. Há uma grande verdade que assola os cristãos, que é a verdade de um Deus de ideia. O nosso Deus não é um Deus de ideia, o nosso Deus é um Deus real, que deseja se relacionar conosco, que é pessoa, que é ser humano, e que só se relaciona conosco através da graça da intimidade. A intimidade vem na nossa vida de modo muito especial pelo fruto da oração. Se nós não intensificamos um espírito de oração na nossa vida, nunca seremos íntimos do Senhor e, por sua vez, não seremos capazes de reconhecer a presença e a graça que Deus atua na nossa vida. E vale lembrar que oração, gente, é muito mais do que rezar apenas o Santo Terço ou rezar a Santa Novena. Oração é a capacidade que nós temos de dialogar em intimidade e sinceridade com Deus. Somente assim seremos capazes de perceber a presença de Deus que passa na nossa vida. Que a Mãe do Perpétuo Socorro, então, nos ajude nessa experiência a reconhecermos essas duas verdades. Eu preciso reconhecer a presença de Deus na minha vida e eu preciso reconhecê-la pelo fruto da oração. E segunda verdade, essa oração que me faz reconhecer a presença do Senhor também me faz ter a esperança e a certeza de que não existe mal algum que possa me afastar da graça de Deus, que possa me tornar infeliz, se eu de fato sou íntimo e próximo desse Deus que me ama. Que a Mãe de Deus nos ajude então nessa experiência, aumentando em nós a fé e a esperança. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Diante do altar apresentemos nossas preces, os nossos pedidos, rezando as nossas orações.